Olá, todos os devotos, todos os participantes, né, da Igreja Paróquia São Sebastião Marte, né? Quero cumprimentar todos vocês, que a paz esteja sempre convosco. Quero agradecer também ao Padre Cisinando, né, pela oportunidade, por essa iniciativa, né, desse trabalho aí, de levar aí uma mensagem, diria até uma luz para casa de cada um, né? E nesse momento tão atípico que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, né, esse isolamento, uma mudança de comportamento, né? Antes de iniciar, eu quero me apresentar aqui. Meu nome é Gledson Maia, sou psicólogo, sou advogado, né? E queria compartilhar com vocês aqui um pouco do que está sendo essa experiência, né, essa vivência comportamental das pessoas nesse momento de pandemia, né? Esse é o momento de que temos que refletir um pouco a nossa conduta e olharmos aquilo que construímos e aquilo que temos, né? Para isso eu quero até lembrar uma passagem, né, de Rubem Alves, né, que ele fala muito da caixa de ferramenta e da caixa de brinquedo, né? Caixa de ferramenta é aquilo que nós fazemos, é a nossa profissão, é a nossa atividade, né? É o nosso trabalho. E a caixa de brinquedo é a nossa diversão, é o nosso lazer, é o nosso momento em comum, é a convivência com a família, né? É esse momento mais dinâmico, mais hobby, né, que cada um também tem que ter. E ele faz um apontamento de que quando você tem uma caixa de ferramenta muito cheia, isso demonstra que você é uma pessoa competente, porém não é feliz, né? Porque você é muito dedicado ao trabalho, muito dedicado aos afazeres e esquece um pouco daquilo que está ao seu lado. Então é preciso equilibrar essa questão da caixa de ferramenta e da caixa de brinquedo. O ideal é sempre misturar um pouco, né, as ferramentas com os brinquedos e termos aí uma vida mais saudável. O que é que nós mais notamos e observamos nesse período de pandemia? São os transtornos mentais, né? Como as pessoas têm ficado estressadas, como elas têm ficado nervosas, né? Como algumas têm até ficado deprimidas. E deprimidas por conta são tantas as dúvidas, tantas as questões a serem respondidas, que ela se sente impotente com relação a isso e acaba ficando inerte, acaba ficando sem ação. E o estresse é também aquela demonstração do tanto de coisas que temos a fazer e não conseguimos controlar. E esse controle tem se notado também por conta aí dos filhos que estão em casa e que você tem que orientá-los com relação às aulas online ou até mesmo o dia inteiro, algo que há tempos não se fazia, né? Ficava-se com as crianças apenas uma parte do dia e integralmente também uma parte do dia aos finais de semana. Com a pandemia, eles ficam o dia inteiro em casa, todo mundo fica o dia inteiro em casa. E isso demonstra o quanto não nos conhecemos, né? Porque o fato de não nos conhecermos, nos irritamos com aquilo que acontece. Nos irritamos com as peraltices dos filhos, nos irritamos com o comportamento, às vezes, do cônjuge, do marido, da esposa, do esposo, né? Nos irritamos com o barulho dos vizinhos. Por que nos irritamos agora? Essas coisas sempre estiveram aí, elas sempre existiram. O que acontece é que nós que não estávamos presentes o tempo todo. E essa irritação, eu acredito que boa parte dela vem de uma terceirização daquilo que é nossa obrigação e nós acabamos transferindo para o professor da catequese, para a creche, entendeu? Para a diarista que fica em nossa casa, né? E acabamos perdendo um pouco o tato e o conhecimento de como fazer essas coisas, né? Ver a dificuldade do filho, ver a dificuldade em entender, em fazer compreender, nós podemos aí também pensar o quão difícil é a vida do professor, o quão difícil é a vida daquela pessoa que fica com o seu filho durante aquele período de escola ou algo do tipo, ou enquanto você está trabalhando. Isso demonstra de que aqueles preceitos, aqueles conceitos morais que nós temos acabaram sendo esquecidos. Esquecidos por conta do quê? Esquecidos por conta do fazer, né? Esquecido por conta daquilo que é uma frase que, infelizmente, ela cabe em vários lugares, que é:
comprar aquilo que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta, né? Isso faz com que nós tenhamos que nos atarefar, que temos que fazer hora extras, temos que ficar até mais tarde no trabalho e acabamos esquecendo da nossa caixa de brinquedo, acabamos esquecendo da nossa família e das pessoas que lá estão. E o comportamento, quando ele se repete muito, ele acaba entrando numa constância, né? num certo modismo, né? Aquilo não mais impressiona, aquilo não mais causa espanto, né? O marido chega às 10, 11 horas da noite porque estava no trabalho, é normal. Estranho é quando ele chega cedo. Então, a partir do momento que esse tempo todo que se ficava fora passou a ficar dentro, ele começou a ser estranho. Essa é uma oportunidade que nós temos não de reclamar, mas uma oportunidade de revermos as nossas ações, revermos os nossos aprendizados, os nossos conceitos morais, porque eles não se perderam, né? Aquilo que acreditamos, aquilo que queremos transmitir e queremos que os outros façam para nós, né? Então, este momento de pandemia, de aproximação, é algo que é necessário entrar em sintonia para que todos tenham um equilíbrio mental, tá certo? Principalmente, e uma convivência longínqua entre a família, entre os vizinhos, entre os familiares. A dificuldade no controle que às vezes nós temos, né, de todas essas ações, né, de estar ali no mesmo local por tanto tempo, né, sem poder sair, sem poder ter qualquer outra atividade, ela tem que ser algo que faça com que a gente tenhamos novas ideias, né, que nós tenhamos um novo modelo de convívio, né, porque estamos rodeados, se você olhar nessa questão da pandemia, nós estamos rodeados das pessoas que amamos, que é o filho, que é a esposa, que é o pai, que é a mãe. Como é que eles me irritam se eu os amo? Então isso tem algo a ser pensado do que está errado, né? O que está errado é a velocidade com que estamos fazendo as coisas, né? Nós estamos sempre à procura de algo que nunca se alcança, porque quando você compra aquela televisão que você precisava, outro desejo sobrepõe a televisão, né? Você quer agora uma estante, depois você tem estante, você quer uma mesa de centro, depois você quer um tapete, etc, etc. E tudo isso está sendo voltado às questões materiais. E as pessoais ficam aonde? E o íntimo de cada um fica aonde? O ouvir fica aonde? Né? Nós temos que sair um pouco desse mostrar e passarmos a viver no conviver, né? Conviver com a pessoa, né? Ser solidário, estar presente, fazer valer aqueles aprendizados que nós ouvimos, né? E que nós seguimos enquanto cristãos, né? Seja na igreja, seja na homilia, seja na leitura do versículo, do capítulo da Bíblia, né? Fazer valer essas questões. Se nós analisarmos e observarmos as coisas, nós vamos ver que temos a bagagem, temos o conhecimento, temos a disposição, temos saúde para isso. O que nos falta é execução, o que nos falta é colocar em prática, tá? Muitas das vezes é comum observarmos que aquilo que nós temos que fazer hoje, nós deixamos para amanhã e para outro dia, até que se esquece, até que se toma outra coisa como frente, e acabamos aí nos desperdiçando, né? Todos estão em casa, no entanto, todos estão distantes, porque não se consegue mais um café da manhã em família, não se consegue um almoço em família, um jantar em família, né? Existe um negócio que é uma abominação, né? E o Cortella fala isso, que é o micro-ondas, né? Antes do advento do micro-ondas, nossos pais, eles falavam o seguinte: vem almoçar, porque depois eu vou guardar as panelas e ninguém come depois do que eu pôr a mesa, né? Então todos iriam almoçar, porque sabia que se não fosse naquele momento ia ficar sem comer, tá? Com o advento do micro-ondas, o que acontece? Cada um faz o seu pratinho, esquenta e vai para a sua caverna. O que é a sua caverna? É o seu quarto, é a sua sala, é a sua cozinha, que cada um você vai observar na casa,
que cada um tem um local de preferência, né, onde fica a maior parte do tempo ali. E temos hoje mais um bichinho virtual, que é o celular, né? Não se consegue desconectar do celular, ninguém consegue falar com o outro sem estar teclando no celular, né? Então, a partir do momento que você colocou as tecnologias para isso, o diálogo ficou esquecido. E sem diálogo a gente não consegue evoluir, a gente não consegue evoluir enquanto pessoa, a gente não consegue demonstrar o que sentimos, nós não conseguimos manifestar aquilo que queremos, tá? Então é preciso ter um controle, é preciso a gente andar devagar, andar com mais cautela, poder apreciar cada momento. Isso é fácil? Claro que não, entendeu? Nós estamos numa rotina de 220 já há décadas, né? Não é em 40, 90, 60 dias que a gente vai conseguir retomar todo esse processo, né? Mas é preciso começar. É preciso começar a degustar as coisas, é preciso começar a sentir as coisas, né? Nós temos que ter o prazer de comer algo e saber o que se está comendo, se saborear aquilo que você está comendo, e não engolir simplesmente, tá? Vivemos um momento em que não se come, se engole, né? Não se alimentam, né? Apenas se engorda. Então, esses são critérios e são processos que nós acabamos entrando por conta dessa diversidade e dessa exigência que tem sido a sociedade com relação às tecnologias, com relação às aquisições, com relação ao ter. Precisamos afastar um pouco mais a questão do ter e valorarmos o ser. O ser é a pessoa que vai te ouvir, é a pessoa que vai te compreender e que vai até também puxar sua orelha se for necessário. Não vivemos num mundo da fantasia ou que tudo será maravilha e que não há tropeços. Pelos tropeços nós aprendemos, né? Com os tropeços nós ensinamos. É preciso saber ouvir, é preciso saber falar, né? Saber falar é algo importantíssimo nesse momento de pandemia, principalmente, porque o tom de voz com que você dirige aquilo que você quer é o que vai fazer com que você obtenha o resultado esperado. Se todos os dias eu falo gritando, se todos os dias eu fico reclamando, o meu interlocutor, né, aquela pessoa que está convivendo comigo, ela já vai criar um critério de que assim, ela grita mesmo, ela reclama o dia inteiro mesmo, então não tem sentido algum, né? É preciso sinalizar, é preciso pontuar e é preciso falar. Não dá para adivinhar o que o outro quer. O primeiro passo de mudança de comportamento é dizer assim, olha, eu estou a todo ouvido para aquilo que você quer. Eu não consigo adivinhar. Você precisa falar o que você quer, fazer o que você quer falar. E é preciso também, existe uma dinâmica prática para isso, que uma das maiores queixas é eu não consigo falar, ninguém me ouve, ou coisa do tipo. Nessas conversas em família, uma sugestão que eu dou a vocês é de que cada um estabeleça um tempo para falar, tá? Então eu vou falar durante 5 minutos e todos os meus interlocutores terão esse mesmo direito de falar os 5 minutos. E enquanto um estiver falando, os demais não podem falar também, tá? Tem que ouvir, porque a partir do momento que você ouve, você consegue até direcionar um pouco mais aquilo que a pessoa pretende, né? Existe uma história que o rapaz chegava do trabalho e toda vez que ele chegava do trabalho, logo que ele entrava, ele discutia com a esposa e então, irritado, ele ia para o bar. Bom, um belo dia, um cliente novo, né, o dono do bar olhou e falou assim, olha, o que você vai querer beber? Bom, ele bebia e saía de lá bêbado, praticamente. No dia seguinte, a mesma coisa. Terceira vez, a mesma coisa. Na quarta vez, o dono do bar falou assim, olha, isso não está certo, né? Eu gosto dos meus clientes, mas assim, dessa maneira exagerada, eu não vou ter um cliente por muito tempo também, né? Então chegou um belo dia e perguntou para ele o que estava acontecendo, né? E todo mundo com quem você perguntar algo, ele não vai chegar e dizer para você o que está acontecendo, porque é algo muito sensível, né? É algo muito delicado, a gente não sai falando das coisas que a gente sente ou sofre à torta e direita. Então, depois de algum tempo de diálogo, ele falou assim, sabe o que é? Eu chego cansado do trabalho, e aí logo que eu entro em casa, a primeira coisa que a mulher faz é me dar um grito, de que eu não tirei o sapato, que o chão está limpo, e briga comigo, então eu já me irrito também e saio.
entendeu? Então quando eu já chego aqui, eu já bebo, então eu entro embriagado, já não sei mais nada, durmo, acordo no dia seguinte, vou trabalhar e ponto. Minha vida está assim já há X tempo. Bom, o dono do bar disse para ele a seguinte situação, falou, vou te dar um líquido aqui, que eu acredito que vai te ajudar. E aí ele falou assim, quando você chegar no portão da sua casa, você vai levar numa garrafinha menor, você coloca esse líquido na boca, fica com ele na boca por 15 minutos, pelo menos. Depois você pode engolir ou jogar fora, você decide. O efeito dele está no momento que ele fica na sua boca. Ele não acreditou muito naquilo, mas ele falou, tem o que a perder, né? Pegou, chegando na porta da casa dele, ele pegou o líquido, colocou na boca, entrou em casa, a mulher brigou com ele, ele simplesmente olhou, não falou nada, esperou um pouco, se sentou, dali o tempo foi passando, a mulher foi se acalmando, né? Quando deu os 15 minutos ele acabou engolindo aquele líquido e logo após ele falou, olha, eu vi que seu dia foi bem estressante hoje, né? Vi que você passou alguns estresses, uns aborrecimentos, não fique assim, isso acontece, enfim. Fez isso por uma semana. Já no terceiro dia ele viu que a coisa totalmente era outra, né? Ela já estava esperando ele de uma maneira diferente, já tinha preparado alguma coisa para ele, vice-versa, ele acabava trazendo uma coisa para ela também, que a reciprocidade é algo muito importante. E ao término dessa semana ele voltou para agradecer o dono do bar. Ele falou, escuta, eu quero agradecer você pelo que você fez e minha vida está uma maravilha, né? Chego em casa, pude entender algumas coisas que até então não dava muita atenção, não dava muita bola, e agora a situação está muito harmoniosa, estamos gostando, né? Parece até que somos recém-casados. Eu queria saber o seguinte, o que é que tem nesse líquido aqui? Ele falou, bom, o que tem nesse líquido é água. Como água? Ele falou, o problema de vocês é que um não ouvia o outro, e quando um não ouve o outro, instala-se o conflito, né? Isso é igual, eu gosto daquelas representações dos filmes medievais, que quando você tem lá um grupo com o outro, ninguém vai perguntar, solta a sua lança aí, o objetivo é derrubar o outro, e a discussão é essa, é derrubar o outro, é ofender o outro, é ter um ganhador, e esse é um tipo de situação que não existe ganhador, existem perdedores, porque ambos saem machucados, ambos saem magoados, né? E a mágoa não pode se tornar um costume. Então é preciso observar sempre que as coisas estão saindo do trilho, né? E aí eu volto a uma questão que infelizmente a modernidade tem feito com que isso se perdesse um pouco, que é a questão das fotografias, né? Hoje não se imprime mais fotografia, você olha no seu celular, tem milhões, dezenas de fotografias e você não se lembra nem as que tem, né? Enquanto você imprimia essas fotos, quando você tinha um cuidado de esperar o melhor ângulo, porque você só tinha um filme de 12, né, de 12 fotos ou de 36, né, você sempre olhava aquilo que eram os momentos felizes que estavam ali marcados. E todas as vezes que a gente entra num cenário escuro, num caminho escuro, eu faço essa menção de que você olha as fotografias, porque nas fotografias ela é como se fosse um manual. Ela diz assim, o que aconteceu que nós saímos desse caminho de luz? O que aconteceu que a felicidade que está estampada aqui nessa foto se perdeu? Aonde é que nós erramos? E veja, quando um trem descarrila, não é para frente que ele tem que andar, ele tem que voltar um pouco para trás para poder entrar no trilho e seguir o seu caminho. Mas seguir o caminho também está muito ligado àquilo que acreditamos. Porque se eu acredito nos votos que eu fiz, se eu acredito no compromisso que eu assumi, é certo que o resultado você vai obter. Agora, se eu não acreditar, dificilmente você vai ter êxito naquilo que você quer fazer. Então, quando eu falo na questão do casamento, que eu acredito nos votos que eu fiz, que naquele dia que eu estava lá para fazer os votos, eu já tinha em mente um caminho de alegria, um caminho de felicidade, que haveria sim as discussões, mas que nós estaríamos sempre juntos. Eu tenho que voltar um pouco e ver o que aconteceu, que a gente saiu desse trilho. Que naquele início, que ficar junto era tão importante e que o tempo voava, né? E que recentemente, quando menos percebia, tinha que ir embora, ou tinha que ir trabalhar, ou acabou o fim de semana, o momento está aí. Se observarmos em nossos pedidos, em
em nossas súplicas, nós pedimos tempo, nós pedimos mais convívio, mais tempo, e o tempo está sendo dado e nós não sabemos como utilizá-lo. A utilização ela é necessária, mas ela precisa ser feita com consciência e com serenidade. A serenidade é algo que nos mantém no eixo, mantém os nossos princípios morais, que a moralidade é algo que não se pode abrir mão. O que é certo, não se pode abrir mão daquilo que é certo por conta do errado, porque quando se cede para o errado, a dor é maior. Quando eu deixo o meu filho fazer o que quer, eu noto que eu perco o controle dele, entendeu? E aí eu me irrito, porque eu deixei ele fazer o que quer. Na verdade, o fazer o que quer, ele tem um tempo, nós temos tempo para cada coisa, e o tempo de responsabilidade, o tempo de estarmos nos comprometendo com aquilo com que nós fizemos os votos, com aquilo que acreditamos. Não pode ser apenas palavras, né? E por conta das palavras, muitas vezes, é que os nossos transtornos estão nos incomodando. Porque eu faço um voto, eu falo o que vou fazer, eu falo do meu compromisso e acabo sendo negligente com relação a isso. Então, dali adiante, eu vejo que o tempo passou e eu nada fiz. Então, eu não tenho que esperar mais o tempo passar. Eu já posso começar a fazer. Então, gente, voltar à família, né? Voltar a ter aí o convívio familiar, esse é o momento de reunirmos, de vermos uns aos outros, de entendermos uns aos outros, de colocarmos mais coisas na nossa caixa de brinquedo, porque também se tivermos uma caixa de brinquedo muito cheia, isso é sinal que você é muito feliz e diria até um pouco irresponsável, porque você acha que tudo é brincadeira. E nem tudo é brincadeira, nós temos que ter o equilíbrio. O equilíbrio é o que nos dá vida, o equilíbrio é o que nos mantém em pé e que nos faz crescer, que nos faz desenvolver e termos uma vida harmoniosa. Porque cada um sabe para onde vai, quando cada um entende o que quer. Quando os meus familiares sabem qual é o meu objetivo, o que eu pretendo, e eu em comum acordo abro mão de coisas, ganho outras, nós vivemos em harmonia. Mas para isso cada um precisa falar qual é o seu desejo, o que cada um quer na sua caixa de brinquedo e o que quer na sua caixa de ferramenta, né? Isso é o que nós temos que observar e preservar. Temos que observar também o quão estamos terceirizando as coisas, o quão estamos deixando para os outros fazerem aquilo que é nossa obrigação, que é o nosso dever, que é cuidar dos filhos, que é educá-lo, né? Que é ser um pai presente, ser uma mãe presente, né? Ser um pai participativo, ser uma família participativa, de que eu possa sentar com meu filho e ele saiba que eu sou um pai, que ele saiba que ele tem uma mãe. E eu sempre falo que pai e mãe não é amigo, porque o amigo está abaixo do pai. O pai é pai, tá? Então o respeito tem que existir entre todos, para com todos, e quando se sabe o que quer e para onde vai, o caminho fica mais fácil, a situação fica mais controlada e todos se entendem, porque não é uma surpresa, não é uma dúvida, é uma convivência. E a convivência em família é isso, é harmonia, é discussão para poder ajustar os passos e é lembrança. Lembrar dos nossos antepassados, lembrarmos do início dos relacionamentos, lembrarmos do quão esperançoso era cada momento que nós vivemos, e para isso nós temos que também olhar para as fotografias e não nos perdermos no caminho, porque quando nós esquecemos o passado, nós não conseguimos prever ou imaginar o futuro. Então, antes de reclamarmos das coisas, precisamos pensar o que é que estamos fazendo para melhorar tudo isso. Espero ter colaborado, contribuído para vocês. Que a paz esteja sempre com todos nós, que Deus possa sempre nos iluminar e nos proteger, e que sua luz esteja sempre em todos os caminhos, por onde quer que estejamos, e que nos momentos difíceis nos dê sabedoria
e nos dê as palavras para podermos manter a nossa vida e a nossa família sempre em harmonia. Fiquem todos com Deus, a paz, e tenham todos uma boa semana e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que os filhos